Os olhos da mulher no retrato pareciam vivos, seguindo cada movimento de Henrique com uma acusação silenciosa. Ele não sabia se era a luz bruxuleante do estúdio ou a culpa que o corroía. Mas aquele quadro parecia respirar. Henrique Batista era um pintor célebre, cujas mãos criaram obras que capturaram a alma de seus retratados. Mas, ultimamente, sua inspiração havia evaporado como água num deserto. As encomendas diminuíram, e ele, outrora o prodígio das artes, se via reduzido a um homem desesperado. Quando o convite chegou em uma carta selada, escrita com uma caligrafia arcaica, Henrique sentiu um lampejo de esperança. A família Montenegro, conhecida por sua influência e riqueza quase sobrenatural, oferecia uma quantia exorbitante por um retrato de família. Mais que isso, prometiam um renascimento de sua carreira. As condições, no entanto, eram peculiares. Ele deveria permanecer na mansão Montenegro enquanto pintasse e usar tintas fornecidas pela família. Ao chegar à mansão, Henrique sentiu um calafrio que subia por sua espinha. A construção era imponente, com torres góticas que se erguiam como dedos ossudos apontando para o céu tempestuoso. O ar estava carregado, e o vento trazia sussurros que pareciam fluir diretamente das paredes de pedra antiga. Cecília Montenegro, a matriarca, o recebeu no grande hall. Ela era uma figura austera, com olhos que pareciam perfurar a alma. Bem-vindo, Sr. Batista. Espero que compreenda a importância desse trabalho. Este retrato será o legado de nossa família. Sua voz era fria, cada palavra parecendo pesar toneladas. Henrique foi apresentado aos outros membros. Augusto, o filho de Cecília, era um homem robusto e calado, que evitava contato visual. Helena, sua esposa, estava grávida e parecia deslocada. Seus olhos constantemente em alerta, como se esperassem algum ataque invisível. A tensão entre eles era palpável. Durante o jantar, Henrique tentou puxar conversa, mas as respostas eram cortantes, pontuadas por silêncios desconfortáveis. Ele percebeu olhares que pareciam gritar segredos não ditos. E Helena frequentemente colocava a mão no ventre, como se quisesse proteger o bebê de algo invisível. Após a refeição, Cecília levou Henrique ao estúdio improvisado na mansão. O espaço era uma sala de teto alto, com janelas que deixavam entrar apenas um fio de luz, como se a casa inteira resistisse à claridade. No centro estavam as tintas. Essas são tintas especiais, disse Cecília, com um leve sorriso nos lábios. Foram criadas especialmente para este retrato. Henrique abriu os potes e ficou impressionado com a vivacidade das cores. Mas algo estava errado. O cheiro era forte, metálico, como sangue seco. São incomuns, comentou ele, tentando esconder o desconforto. Elas farão sua arte transcender. Sr. Batista, disse Cecília, antes de deixá-lo sozinho. Ao começar a pintar, Henrique se sentiu estranhamente inspirado. As pinceladas fluíam como nunca antes, e a imagem da família começou a surgir com detalhes impressionantes. Mas havia algo estranho. A cada camada de tinta que aplicava, parecia que os olhos dos retratados ganhavam vida, seguindo-o pela sala. Na terceira noite, enquanto pintava sozinho no estúdio, Henrique sentiu uma presença atrás de si. Era como se alguém estivesse respirando em sua nuca. Ele parou, segurando o pincel com força. Virou-se rapidamente, mas a sala estava vazia. De volta à tela, algo chamou sua atenção. Uma gota de tinta escorria do olho de Helena no retrato. A tinta era vermelha como... Ele aproximou-se, tocou a tinta com os dedos e percebeu que não era tinta. Era viscoso, quente e o cheiro. O cheiro era metálico e inconfundível. Henrique deu um passo para trás, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse reagir, um trovão ecoou lá fora. No escuro, ele ouviu o som de passos leves atrás de si e um sussurro que gelou sua espinha. Você não devia ter começado.
Henrique acordou de um pesadelo, mas a sensação de dedos gelados em sua nuca ainda era real. Ele se levantou com um sobressalto, os olhos arregalados vasculhando o quarto mal iluminado. A janela estava aberta, e o vento balançava as cortinas como espectros dançantes. Respirou fundo, tentando afastar o calafrio que parecia ter se alojado em sua alma. O retrato estava quase completo. Cada pincelada o aproximava de algo grandioso ou terrível. Nos últimos dias, ele sentiu que o quadro não era mais apenas uma obra, mas uma entidade que exigia sua dedicação total. E cada momento passado no estúdio parecia sugar um pedaço de sua sanidade. Naquela manhã, ao retornar ao estúdio, encontrou a tela banhada pela luz cinzenta do amanhecer que entrava pela janela alta. As figuras da família Montenegro pareciam ainda mais vivas. Os olhos de Augusto brilhavam com uma intensidade desconfortável. Os de Helena, antes serenos, pareciam agora esconder um segredo terrível. Enquanto misturava as tintas, Henrique sentiu um arrepio. Sussurros ecoavam ao seu redor, palavras indistinguíveis, mas carregadas de um tom ameaçador. Virou-se abruptamente, mas estava sozinho. O ar no estúdio parecia denso, quase sufocante. Ele tentou ignorar a sensação e voltou ao trabalho. As visões começaram naquela tarde. Ele viu uma sombra atravessar o canto de seu campo de visão, mas ao se virar, não havia nada. Em outro momento, enquanto limpava os pincéis, o reflexo no vidro da janela parecia sorrir para ele, mas sua própria expressão permanecia séria. A sensação de ser observado crescia, e ele não conseguia decidir se era sua imaginação ou algo mais sombrio. Finalmente, o retrato foi concluído. Henrique sentiu um misto de alívio e terror ao observar sua obra. Cecília entrou no estúdio, com seu andar rígido e sua expressão impenetrável. Ela contemplou a pintura por longos minutos, até que seus lábios formaram um sorriso quase imperceptível. Está perfeito, Sr. Batista. Você capturou nossa essência como nenhum outro poderia. Mas Henrique não sentia orgulho. A cada elogio, uma pressão invisível pesava sobre seus ombros. Algo no retrato incomodava profundamente, como se tivesse criado um portal para algo além de sua compreensão. Alguns dias depois, o silêncio pesado da mansão foi quebrado por gritos desesperados. Augusto, o herdeiro Montenegro, foi encontrado morto em seu quarto. A causa era inexplicável. Seu corpo estava intacto, mas seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. Durante o velório realizado na própria mansão, Henrique não conseguia afastar o olhar do retrato. Ele sentiu algo errado. Quando finalmente se aproximou da pintura, um calafrio percorreu sua espinha. Lá estava Augusto, sua imagem imortalizada na tela. Mas agora, lágrimas de sangue escorriam de seus olhos. Henrique confrontou Cecília, mas ela se mostrou fria e evasiva. As tragédias acontecem, Sr. Batista. Não há nada que você possa fazer. Mas Henrique sabia que isso não era verdade. Algo estava terrivelmente errado com aquele retrato, e ele precisava descobrir o que. Ele voltou ao estúdio e examinou as tintas. A sensação de que algo maligno emanava delas o atormentava. Determinado a entender, lembrou-se do fornecedor peculiar mencionado por Cecília. Depois de muitas perguntas discretas, chegou a um antiquário escondido no subúrbio. O dono, um homem velho e de aparência soturna, hesitou antes de responder às perguntas de Henrique. Finalmente, revelou a origem macabra das tintas. Elas eram misturadas com cinzas humanas provenientes de rituais antigos. Essas tintas, disse o homem, com a voz carregada de temor, são usadas para aprisionar almas em objetos. Quem as utiliza se conecta diretamente às energias mais sombrias. Chocado, Henrique correu de volta à mansão para confrontar Cecília. Quando chegou, encontrou a mansão envolta em um silêncio mortal. Subindo as escadas, abriu a porta do quarto de Helena. Ela estava morta na cama, com os olhos abertos e fixos no nada. Desesperado, ele correu até o estúdio, onde o retrato o esperava. Lá estava Helena no mesmo lugar, mas agora também chorando lágrimas de sangue. Henrique deu um passo para trás, o coração disparado, quando notou algo ainda mais perturbador. No fundo da pintura, onde antes havia apenas sombras indistintas, agora estava seu próprio rosto, pálido e assombrado,
O observava da tela. O ciclo havia começado a se fechar. Ele era o próximo. O som era quase inaudível, mas Henrique sabia que vinha da tela. Uma risada baixa e gutural, que o chamava pelo nome. Ele estava sozinho no estúdio, ou pelo menos deveria estar. Tremendo, virou-se para o quadro que agora dominava o espaço. A pintura parecia pulsar, como se fosse um coração sombrio alimentado por sua própria energia. Sem perder tempo, Henrique desceu até o salão principal da mansão Montenegro. Encontrou Cecília sentada em sua poltrona de veludo escarlate, o rosto pálido e envelhecido. Seus olhos eram poços de desespero, mas também de algo mais aceitação. Você sabia, Minos, ele disse, a voz carregada de acusação. Sim, respondeu ela, sem rodeios. Sua voz era um sussurro seco, quase engolido pelo silêncio opressivo da mansão. Os Montenegro nunca conquistaram sua fortuna de maneira honesta. Nossa linhagem está manchada por sangue e pactos sombrios. Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo fazia sentido agora, a mansão isolada, o fornecedor de tinta suspeito, as mortes inexplicáveis. As tintas, elas são a chave, não são? Essas malditas cinzas, misturadas às cores. Cecília balançou a cabeça lentamente. Elas deveriam nos proteger, Henrique. O ritual foi feito para nos preservar, mas algo deu errado. A entidade agora exige um preço. A cada morte, ela se fortalece. E o retrato? O retrato é a porta. Henrique recuou, o coração martelando. Eu vou destruir essa coisa. Cecília riu, mas não havia alegria em seu riso. Você não pode. Já tentamos. O retrato é indestrutível, mas há uma forma de terminar os ciclos. Ela o encarou, os olhos ardendo com uma intensidade quase sobrenatural. Você deve pintar outro quadro, Henrique, um que complete o ritual. Apenas assim a entidade será apaziguada. Henrique balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Mas, ao subir novamente para o estúdio, viu o retrato se transformar diante de si. As lágrimas de sangue se espalharam pela tela, consumindo as figuras da família Montenegro. A pintura se tornou uma cena grotesca de corpos mutilados e olhares aterrorizados. Ele sabia que não tinha escolha. Pegou seus pincéis com mãos trêmulas e começou a trabalhar. Desta vez, o retrato seria diferente. Ele pintaria a si mesmo, oferecendo sua alma à entidade para salvar os outros. À medida que Henrique desenhava os contornos de seu próprio rosto, sentiu uma presença se aproximar. Sussurros envolviam o ambiente, carregados de palavras incompreensíveis. Cada pincelada parecia uma punhalada em sua própria sanidade. Ele viu visões, sua morte, sua alma sendo puxada para um abismo eterno, um vazio onde o tempo e a luz não existem. Mas ele continuou. Quando o quadro foi finalmente concluído, Henrique caiu de joelhos, exausto e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para... Era um autorretrato perfeito, mas seus olhos na pintura tinham algo que os reais nunca tiveram. Um brilho de desespero. Nesse momento sentiu seu corpo se dissolver, como se estivesse sendo absorvido pela tinta. O mundo ao seu redor ficou escuro, e a última coisa que ouviu foi a risada da entidade, agora alta e triunfante. Na manhã seguinte, Cecília encontrou o estúdio vazio. O retrato estava pendurado na parede, mas Henrique havia desaparecido. Meses depois, o quadro foi colocado em um leilão de arte. Um colecionador anônimo, encantado pela qualidade inquietante da pintura, pagou uma fortuna. Ao pendurá-lo em sua sala, notou algo estranho. Lágrimas de sangue começaram a escorrer dos olhos do retrato, e no canto inferior, onde a assinatura deveria estar, ele ouviu um sussurro. Henrique